Capítulo 8: Submissão feminina versus violência doméstica. Esse é um assunto bem delicado, né? E eu resolvi colocar esse assunto neste livro porque na época que eu escrevi, eu tinha visto algumas reportagens que me chamaram muito a atenção, que falava da porcentagem, né, da quantidade de mulheres que sofriam violência doméstica e que eram cristãs evangélicas, né? E nessa reportagem dizia que 40%, né, das mulheres que sofriam violência doméstica aqui no Brasil eram evangélicas. E também tinha tido uma reportagem também recente, na época, que 70% das mulheres que sofriam violência, né, que já tinham procurado medidas de proteção e tudo, acabavam sendo assassinadas, né, por seus maridos, companheiros e tal. Então, assim, realmente é chocante, né, as notícias que a gente vê sobre isso. E agora, né, por acaso, né, ontem mesmo eu assisti no jornal, eu vi uma reportagem falando sobre violência doméstica, como que tem crescido, né. Então, é um assunto atual, né, infelizmente tem acontecido demais. Mas o nosso ponto aqui é justamente interligar esse assunto com o fato da Bíblia, né, dos princípios cristãos, né, nos conduzirem à submissão feminina. E é aqui que eu quero chegar, porque muitas mulheres cristãs entendem que Deus odeia o divórcio, né? E elas fazem de tudo para salvar o seu casamento, né? E até um certo ponto elas estão corretas. Porém, até costumo dizer o seguinte, né? Que o casamento é até que a morte os separe, mas não que até que o seu marido te mate, né? São coisas diferentes, né? Ou até que o seu companheiro. No caso, marido, nós estamos falando aqui de mulheres cristãs, né? Estamos falando especificamente sobre mulheres cristãs, porque às vezes a pessoa que não tem o entendimento dos princípios bíblicos, ela não se preocupa, né? Se vai se separar ou não, porque ela não tem esse peso, né, de querer obedecer a Deus, né, na cabeça dela ela está obedecendo a Deus de não querer se separar desse homem, né. Então é esse o ponto aqui. E por que que muitas vezes a mulher acaba se submetendo à violência doméstica baseado, né, em alguns princípios bíblicos da submissão, né? Se você é uma mulher cristã e você lê a Bíblia e você tem entendimento sobre esse assunto de submissão, você também vai ver que na Bíblia também tem passagens onde fica claro que Deus não é a favor da violência contra a mulher, né? Então, você precisa entender isso aí. Mas então por que que isso ocorre, né? Por que que a mulher cristã acaba se submetendo a isso? Gente, vira um padrão por conta do que aquela mulher acabou vivendo, normalmente se espelhando no que aconteceu com a sua mãe ou com suas amigas, ou mesmo com outras mulheres cristãs, e elas acreditam, né, muitas vezes até profetas, né, pessoas de Deus, né, acabam falando para elas, não, seu marido vai mudar, né, e tal, não separa não. Então, às vezes existe, meio que assim, o uso da religião para que essa mulher tenha essa fé de que haja uma mudança nesse homem, né? E de fato, Deus pode todas as coisas e Deus pode mudar. Porém, quando há a violência doméstica, porque uma coisa é o seu marido não ser o que você esperava, o que você sonhava, né? Ele não fazer certas coisas ou fazer certas coisas e você não gostar, né? E você talvez está numa crise no seu casamento por causa de algumas atitudes dele, né? Vocês não estão se entendendo. Isso é uma coisa, tá? Você não está satisfeita com o seu casamento. Então, isso aí realmente lute pelo seu casamento, corra atrás, busque ao Senhor,
busque conhecimento para você conseguir permanecer, né, fiel ao princípio, né, de ficar fiel, casado até, né, a morte. Mas, quando o caso é violência, né, a mulher não pode se calar. A mulher deve procurar se defender. Inclusive, mesmo quando na Bíblia você encontra passagens de que havia risco de vida, né? Como aconteceu, por exemplo, com Davi, que Saul queria matá-lo. Quando acontece casos assim, o que a Bíblia nos mostra é que houve uma fuga. Davi não deixou que Saul o matasse, né? Davi fugiu. Então, no caso de violência, é preciso ter uma mente, né, cristã também, de não achar que o criminoso tem o direito, que estamos falando de violência, né? E que ele não tem o direito de tirar a vida da mulher, né? Então, estamos falando aqui de duas coisas diferentes, né? Mas o que acontece? Muitas mulheres não aceitam a submissão porque justamente viram casos assim, normalmente dentro da própria família, né? A mãe sofrer com violência doméstica, com às vezes o próprio pai, né? Ou com o marido da mãe. Então, isso acaba gerando na filha, né? Que depois só o ciclo só vai, né? Continuando ali. Então, ela não aceita a submissão porque ela viu um homem tratar mal a mulher que ela mais ama, né? Mais tem consideração. Então isso acaba acontecendo. E muitos homens se tornam homens violentos, machistas, né? E tratam mal suas esposas, justamente porque também viram isso acontecer dentro de casa e copiaram o padrão do pai ou do padrasto, né? Então isso ocorre. Mas onde eu quero chegar com vocês? O negócio é o seguinte: a mulher, ela tem o poder de educar os seus filhos, né? Não isentando aqui a responsabilidade do pai, né, na educação dos filhos, mas normalmente, né, os filhos passam mais tempo com a mãe. E a mãe tem esse poder de educar os filhos conforme a palavra. É isso que eu quero destacar nesse áudio, tá? Nesse capítulo que eu quero destacar. É que, na verdade, né, o plano do diabo é que a próxima geração repita o padrão daquilo que ele vem vivenciando em casa. Então, é preciso uma preocupação dos pais, começa lá, dos pais. Então, se você hoje é mãe, né, aqui eu estou falando com mulheres, você precisa se preocupar em ensinar os seus filhos a seguirem o padrão bíblico e não o padrão que muitas vezes eles estão vivendo em casa, né? Então, tem a responsabilidade da mulher de sair desse ambiente de violência para a proteção sua e dos seus filhos. A responsabilidade é sua, você é agora adulta, você precisa tomar decisões, tá? E é responsabilidade dos pais, né? No caso, se a mulher estiver sofrendo violência, né, e tiver que ficar sozinha, seguir em frente, enfim, é responsabilidade de ensinar os filhos sobre o padrão bíblico, né? E o padrão bíblico é: a mulher deve ser submissa ao marido e respeitar o marido, tá? E o homem deve amar e liderar a sua esposa. Então, isso deve ser passado aos nossos filhos, desde pequenos, já ensinado o padrão bíblico, né? A Bíblia diz que o homem que maltrata a mulher, as orações dele não chegam nos céus, né? Então, aí você vê como Deus, ele protege a mulher, né? A ordem de Deus, na palavra de Deus, é para que o homem ame a mulher. Isso deve ser ensinado aos nossos filhos para que o padrão não se repita. Então, o que acontece? Muitas vezes a situação da mulher, né, que está sofrendo violência, talvez não tenha como ser mudada para, em questão assim, de salvar um casamento, né?
mas ela pode sim investir nos seus filhos para que a próxima geração não sofra o que ela está vivendo. Seja, né, ela tenha um filho homem, ou seja, ela tenha um filho mulher, né, ou menino ou menina, ela vai estar ensinando conforme o padrão bíblico. Amém? Então, além disso, também eu gostaria de comentar com vocês que facilmente é possível encontrar na internet, se você digitar aí no Google, tá? Para que você reconheça todos os tipos de violência contra a mulher, que a violência doméstica é uma delas, tá? Então, tem vários tipos de violência: violência moral, patrimonial, psicológica, violência sexual, né? E a violência física. Então, se você quiser entender melhor cada um desses pontos, né? Eu não vou ler aqui para você, que vai ficar meio, né? Mas você pode pesquisar isso aí na internet, é facinho. Mas aqui no capítulo, no livro, eu coloquei um artigo, tá? Explicando tudinho sobre cada tipo de violência dessa, tá bom? Então, este foi o capítulo 8, tá? Se você quiser aí adquirir o livro, você pode clicar no link que está aqui abaixo, né, na descrição desse vídeo, para você adquirir o livro, tá bom? Então, até o próximo capítulo.